O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante? Eu não sei se vocês se lembram, quem veio à missa domingo passado, que nós tínhamos uma intenção. Lembram-se? Mais ou menos? Lembram-se? Alguns? Que era de, nessa semana, termos mais paciência. Conseguiram? Mais animado. Conseguiram? Não. Não? Sim? Eu vou partilhar com vocês o seguinte. Na segunda-feira eu consegui, impressionante. Eu consegui na segunda-feira a ter paciência. Na terça-feira de carnaval, fui ao cinema e na fila tiveram dois incidentes que quase eu perdi a paciência. O primeiro, tudo bem. No segundo, sabe quando aquela pessoa na fila chega com uma bolsa e vai comprar o ingresso na sua frente, e dentro dessa bolsa ela pega uma outra bolsa. Aí dentro dessa outra bolsa ela não acha o que ela procurou para pagar e vai dentro de uma outra bolsinha. E aí eu estava atrás assim: Padre Air, você tinha dito para o pessoal para ter paciência, e o cinema, o filme é ótimo, pense no filme. E eu consegui não me estressar, porque também não adiantaria muito. Correu bem a semana. Hoje, sabe aquele dia que você acorda meio atravessado na cama assim? E todas as coisas, não é que vão dando errado, mas vão ficando mais difíceis. E o seminarista que estava comigo disse assim: Padre, eu acho que à noite o senhor vai ter que dar um testemunho. Calma. E de fato eu consegui ter um pouco mais de paciência. Eu acho que eu resvalei um pouco ali, mas consegui. Para dizer o seguinte, que a gente precisa de fato exercer. Quando as coisas de fato parecem que vão te inundar ou sobrecarregar você, se você não centraliza, se você não tem um foco de fato, elas acabam com você. E é interessante que a nossa liturgia de hoje está exatamente dentro disso. Parece-me que
combinamos isso. Por quê? Jesus poderia ter perdido a paciência. Falamos tanto do diabo, né? Satanás, dá até um certo medo na gente. Mas, veja bem, Jesus poderia, por estas tentações, ter sido chamado de falso, enganador, porque ele estava com uma fome imensa, no deserto, onde não se tem absolutamente nada, e propõe a ele assim: olha, tem um monte de pedra aqui, pode transformar isso em pão, quem vai ver? Ninguém. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele poderia ter sido chamado de falso, porque ele engana, diz uma coisa e vive outra. Jesus não cedeu. Depois ele poderia ter sido chamado, ele correu o risco de ser chamado de ilusionista, porque o diabo diz assim: olha, pode pular daqui, vai ter anjo que vai te segurar, você não é um filho de Deus? E Jesus não cede, Jesus não acredita nisso. E por fim, Jesus poderia ter sido chamado de avarento. Ele correu esse risco, porque o mal disse a ele assim: olha, você pode ter tudo, pode ter as riquezas maiores do mundo, você pode ter o que quiser. E Jesus não cedeu a isso. Poderia ter perdido a paciência com esse homem, de ter dito: olha, não é assim, soltado os cachorros, e Jesus não fez isso. Para dizer que o ser humano tem essa capacidade de resignar-se diante de uma situação de sofrimento e superar essa situação de sofrimento. Será que se nós tivéssemos tido essa proposta, será que nós não cederíamos? Eu tenho muito medo disso. Será que se dissessem a mim assim: Padre Air, determinadas coisas, se o senhor fizer isto, eu vou te dar dinheiro para o senhor reformar essa igreja. A gente demora uns 5 anos para conseguir um dinheirinho. Hoje, será que eu não cederia? Lá no seu trabalho, quando alguém diz assim: olha, todo mundo faz isso, pode fazer também, ninguém vai ficar sabendo. Você não faz? Quando as pessoas chegam para você e dizem assim: não, eu estou aqui só comentando sobre essa pessoa, não estou falando mal dela, só comentando, e também, né, a pessoa nem vai saber, coitada, ela é muito boa. Não é uma tentação? Será que a gente não cede, não dá aquele comichão na língua? Nossa, é tão bom falar mal dos outros, a gente se sente tão assim, saciado. Entendem? Para dizer assim, que a tentação, ela é de fato uma realidade, e nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. É bem simples isso, não é nada complicado. Assim como o mal não é complicado. O mal não vem cheio de grandes coisas. Bem simples, entra na tua vida e faz o que quer. Na nossa vida, melhor dizendo. Agora tem um detalhe importante. Aliás, 2. Primeiro, que Jesus, ele foi tentado no deserto, como eu disse. O deserto, de fato, para nós, lembra, é um lugar de provação. Ali Jesus foi provado, tentado até o último instante. Mas ao mesmo tempo o deserto é um lugar de amor. Olha que interessante. Sabe por quê? Onde Jesus foi tentado ao último das suas forças, ali Deus usou de amor e misericórdia para com ele. Olha que interessante. Para dizer assim: olha, numa situação de sofrimento e de dificuldade, a gente não está sozinho. Pode parecer uma linguagem de autoajuda, o que quiserem, mas é de fato a maior realidade da nossa espiritualidade. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, no início do evangelho que eu li, quem levou Jesus ao deserto?
Palavra, por favor, responda, porque está difícil aqui. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Gente, catequizando, crismandos, que baixaria, brincadeira. É o seguinte, é o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Veja que interessante isto. Para dizer assim, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e quem o Espírito Santo escolhe, ele não abandona essa pessoa. Jesus não estava sozinho. Em nenhum momento o mal, ou o demônio, ou Satanás, como quer ouvir a palavra, como a gente escolher, em nenhum momento ele se dirigiu ao Espírito Santo, dizendo assim: Espírito Santo, aqui tem um monte de pedra, transforma em pão para Jesus. Espírito Santo, olha, estou aqui, pode pular, fala com Jesus para pular que não tem problema. Em nenhum momento. Porque Ele sabe onde vai. Comigo e com você pode acontecer a mesma coisa. O mal jamais vai perguntar para Deus se pode me atacar, ou atacar a você. Porque Ele sabe que Ele não vence. Então, no deserto da sua vida, eu não sei qual é aquele lugar onde você sofre as maiores tentações, não morais, sexuais, me refiro à tentação do dia a dia, aquela que de fato pequena, mas que consome a gente. Lá no seu deserto cotidiano, não tenha medo, em hipótese alguma, porque você não está sozinho lá, e em nenhum lugar. Onde você estiver, o Espírito Santo estará com você. E como Jesus, que venceu humanamente todas essas dificuldades, você, nós também venceremos. Então pensem nisso. Em nenhum momento da vida de vocês, da nossa vida, nós estamos sozinhos. Se acontecer alguma coisa de ser tentado por alguma situação qualquer, lembrem-se disso. Eu não estou sozinho. E isso nem é nome de filme, é isso mesmo. Eu não estou sozinho. Ok? Está mais ou menos claro isso? Sim? Então vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé.